Boa noite, eu sou o Padre Elcimar aqui de Brasília, né? Do Distrito Federal. Tô gravando aqui essa live para vocês aí. Alguns dias atrás, na minha página no Facebook, eu fiz um post lá sobre a minha opção de candidato para a presidência da República, né? Nesse segundo turno. Mas, gente, deu uma confusão entre alguns que foram contrário à minha opinião, poucos, né? E começaram a usar diversas palavras para me ofender, me chamaram de fascista, de mentiroso, que tipo de padre que eu sou, e etc, 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 e tantas outras coisas, ofensas e outras coisas mais, né? Mas eu percebi que parece que existe uma espécie de fúria, um sentimento a mais que está consumindo o coração dos seres humanos, que nem mais a sua opção você pode estar expressando, né? E fizeram N conversas, N publicações e tal, e etc e tal. Bom, o que eu quero deixar claro aqui é que eu sou padre por vocação, e não por profissão. A minha profissão é corretor de seguros, eu sou corretor de seguros, né? E sou padre por vocação. Por que eu sou padre? Tem muitas pessoas que necessitam de amparo, de ajuda, de aconselhamento. A gente, como padre, ajuda as famílias a erguer, a resgatar os seus filhos das drogas, dos vícios, do álcool, a resgatar os seus filhos e filhas do mundo. Enfim, a dificuldade é imensa hoje. Eu, como padre, vou às casas, faço oração, eu rezo, faço obra de caridade também, né? Enfim, eu tenho exercido esse meu papel de padre. Mas também eu sou cidadão. Eu sou brasileiro, né? Nasci aqui nessa Brasília, sou brasiliense, sim, com muito orgulho, e exerço também o meu papel de cidadania, que é ir até as urnas e, sim, claro, sem sombra de dúvidas, escolher aquele que tem os melhores projetos para a sociedade. Nós temos duas opções nesse segundo turno, né? A minha opção é o 17, é o Jair Messias Bolsonaro, eu voto nele. Mas isso também não quer dizer que eu não vou respeitar a sua opinião, a sua escolha de votar também no 13. Isso para mim é cidadania, é respeito, é democracia, né? Então respeito todas as opiniões, não tenho problema nenhum de lidar com isso, mas a minha opção é votar no Jair Messias Bolsonaro. E também não estou aqui para que venha convencer você de votar no meu candidato, nem nada disso não. Eu acho que nós estamos num Brasil que é livre, nós temos aqui um país que tem uma diversidade imensa de valores, de povos, de opiniões, e a gente precisa sim preservar e respeitar a opinião do outro, sem sombra de dúvidas, né? E assim eu respeito a opinião de todos, tá bom? E eu também, diante de todo esse cenário aí, fiz a minha opção com base em preservar, especialmente, as crianças. As crianças que, sem sombra de dúvidas, é o futuro, é o amanhã. E a própria palavra nos fala, o Cristo fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E eu tenho certeza absoluta que esta palavra de Cristo, ela precisa ser preservada. Ela não pode morrer. E diante de todo esse cenário que nós estamos enfrentando na política, e esses últimos anos que a gente vem observando as tendências, para onde foi o caminhar da política desses últimos anos, infelizmente, nós que somos igreja, evangelistas, que temos essa obrigação de levar a palavra de Deus à frente, observamos que algumas leis, alguns projetos, algumas normas que entraram aí adentro dessa política dos últimos anos, não foram as melhores. Não foram as melhores. Um tapa na cara dos
cristãos foi o apoio que até então o PT fez à questão da liberação do aborto. Isso foi, sem sombra de dúvidas, para todos nós que somos cristãos, que acreditamos na vida, foi sem sombra de dúvidas um tapa na face de todo cristão. Porque uma coisa é você dar opções para aquele ser humano, para ser uma pessoa de boa índole, de bom caráter, de boa formação. Outra coisa é você simplesmente extinguir uma vida dentro do ventre da sua própria mãe. Então isso pra gente, sem sombra de dúvidas, foi detestável, abominável. E aí a gente vem acompanhando, eu sempre venho acompanhando, né, as publicações, as redes sociais, eu venho acompanhando os noticiários, eu venho acompanhando de perto a Câmara Legislativa, os seus deputados, e etc, etc, etc. E um tempo atrás, há uns anos atrás aí, surgiu uma conversa muito polêmica com relação à questão de homofobia, não é? Que a população tinha que deixar de ser homofóbica, e etc e tal, que está existindo muita discriminação e tudo, né? E diante desse cenário, destas discussões, uma bancada lá LGBT da Câmara Legislativa resolveu criar um kit contra a homofobia. Contra a homofobia. Só que esse kit, ele foi carregado de vídeos, que inclusive esses vídeos têm beijos lésbicos e etc e tal. Foi carregado também de alguns kits, né, livros, etc e tal. E essa bancada LGBT tinha todo o intuito que esse material chegasse sim às escolas do Brasil. As escolas do Brasil. Talvez o professor, a professora esteja falando, padre Alcimar, eu nunca vi um kit desse, né? Eu nunca tive acesso a isso. Padre Alcimar, nunca chegou aqui na minha escola nada disso. Graças a Deus. Sabe por que não chegou? Não chegou porque na Câmara Legislativa nós também temos a bancada dos católicos e a bancada também dos evangélicos. E foi graças a essa bancada, a bancada dos católicos e dos evangélicos, que esses kits não adentraram no país afora. Não foi à frente. Esta bancada dos católicos e dos evangélicos bateram de frente, em especial, com a presidenta Dilma na época. E foi até ela, realmente, houve debates, discussões na bancada, e por fim a Dilma também foi contrária que esses kits da homofobia, contra a homofobia, chegasse às escolas, porque realmente de materiais de baixo escalão, comprometedores e, acima de tudo, pornográficos, que iria adentrar nas salas de aulas para crianças a partir dos 6 anos de idade. Então, graças a Deus que esse material não foi adiante, não chegou nas escolas. Né? E nós temos que rezar a Deus para que prevaleça assim, para que seja assim sempre, porque as crianças é o futuro. Como o próprio Cristo falou, e eu vou repetir, deixai vir as minhas criancinhas, é porque a criança é pura, a criança ama de verdade, a criança é inocente, e nós não temos que erotizar com materiais pornográficos em sala de aula e fora de sala de aula as nossas crianças. Eu quero deixar bem claro aqui, esse vídeo que eu estou gravando aqui, não é porque eu sou contra a comunidade LGBT. Não é isso. Se fosse também um material que fosse de héteros sexuais, homem e mulher, que fosse no mesmo teor, que chegasse aí na Câmara Legislativa e quisessem introduzir este material também nas escolas públicas, eu também seria contra. Porque iria erotizar e pornografar aí as nossas crianças.
né? Então eu sou contra de todos os lados. Não é só porque foi um material, que foi uma coisa que foi ali especificamente elaborada pela comunidade LGBT. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que eu quero falar para vocês é que, sendo qualquer tipo de material que venha induzir, erotizar e, acima de tudo, passar pornografia para as nossas crianças, eu sou contra. Eu sou totalmente contra, né? E muitas pessoas falaram: esse material não existe. Esse material nunca existiu. Esse tipo de livro, esse tipo de post, esse tipo de folder, cartilha, filme, nunca existiu. Para alguns, que talvez não tenham a mesma instrução e a mesma informação que nós temos, né? Esse tipo de material nunca existiu. Pois bem, aqui está, ó. Esse aqui é um daqueles livros, né? Um daqueles livros lá que, infelizmente, ia ser também, sem sombra de dúvidas, introduzido nas escolas, mas graças a Deus não foi, graças a Deus, né? E aqui nós temos, sem sombra de dúvidas, né? Mostrar rapidamente aqui, né? Nessas páginas, algumas páginas aqui, algum conteúdo que erotiza, sim, crianças. Isso daqui, povo de Deus, irmãos, cristãos, isso daqui é uma vergonha para o nosso país. Isso daqui é uma vergonha para o nosso país, porque no Programa Internacional de Avaliação, não é, do MEC, aliás, avaliação mundial, pegaram-se aí 64 países. 64 países. O nosso país, o Brasil, ficou em 58º nesta avaliação. Ou seja, nós estamos muito atrás de outros países. A nossa educação está lá na lanterninha, né? Então, existem alguns grupos dentro da Câmara Legislativa que precisaria estar mais preocupados na educação num todo, em ensinar o português, a matemática, a física, a história, a química, e não esse tipo de material às escolas públicas. Há um tempo atrás, quando criança, eu me lembro que nós tínhamos na escola o ensino religioso, né? A professora que trabalhava a Bíblia, passando com transparência a história de Jesus para nós. Isso existia há muito tempo atrás, o ensino religioso. Vocês que são professores também devem recordar desse tempo, como era bom. E eu aprendi muita coisa na escola de Jesus, né? Muitas coisas eu aprendi com a professora na escola, falando de Jesus. Agora vocês percebam, não existe mais o ensino religioso nas escolas, foi banido, tiraram da grade, né? O Ministério da Cultura, o MEC aí, né? Tiraram, né? O Ministério da Educação tirou isso daí, né? Tirou isso daí. Aí beleza, muito bem. Aí colocam agora e querem introduzir uns materiais estilo esse nas escolas públicas do Brasil. Gente, nós temos que estar atentos. Vamos fazer planos e projetos sociais que venham introduzir muito mais a educação, o português, a matemática, geografia, história, até o próprio ensino religioso que foi banido das escolas, para que volte novamente, que a gente possa fazer uma mobilização para que os nossos alunos, as nossas crianças, a nossa família, ela seja resguardada por inteira, tá? Então fica aqui esse meu vídeo, esse meu aviso, esse meu breve desabafo. Eu quero dizer para vocês, a opção de escolha nas urnas é de vocês. É de vocês. Vocês têm toda liberdade para votar em qualquer um dos dois candidatos que nós temos, sem sombra de dúvidas. Mas eu, como padre, como educador, eu não aceito alguns determinados materiais que chegue aí às nossas escolas. Isso não, eu não aceito. Sempre pela vida, sempre pela verdade, sempre pela família, sempre, sempre. Respeito todos. Repito, eu respeito todos.
Na igreja pode vir todos os irmãos, as irmãs, seja qual for a sua opção sexual, sem problema nenhum. Vai ser acolhido, eu vou abraçar, vou dar ósculo no rosto também, sem problema nenhum. Não tenho, assim, problema nenhum com qualquer tipo de escolha sexual. Ao contrário, abraço todos, sem distinção. Vocês podem vir rezar, orar, buscar a palavra junto comigo aqui na igreja, não tem problema nenhum. Não tenho discriminação nenhuma por ninguém. Mas algum tipo de material, e esse material aí que é contra a homofobia, que instiga muito mais a homossexualidade, esse tipo de material eu sou totalmente contrário nas escolas. Então tá explicado aí o meu voto. Por isso que eu voto no Jair Messias Bolsonaro. Porque ele aparentemente mostra ser uma pessoa totalmente contrária a alguns tipos de conteúdo que chegue às nossas crianças, né? Então por isso que eu voto nele. E sem contar também que outro dia para trás aí tinha um homem pelado nu no museu e ali tinha a mãe, mas a filha tocando, as crianças tocando naquele homem nu no governo, no museu, e todo mundo achou aquilo muito bonito, aquilo máximo, aquilo tudo normal. Gente, isso não é normal. Vocês me perdoem, eu como padre, como ser humano, isso não é normal. Então a gente precisa dar um freio, um basta. Até onde vai a liberdade? A liberdade, ela não pode ser confundida com libertinagem. Não pode ser confundida com sacanagem. E é o que está acontecendo. Liberdade é você saber até onde você pode ir, respeitando o direito do outro também. Então, precisa haver um respeito mútuo de ambas as partes, de ambas as categorias, de ambas as suas escolhas, enfim, precisa haver o quê? Respeito. Eu tenho meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres. Nunca se esqueçamos disso. Nós temos os nossos direitos e temos nossos deveres. Liberdade não é libertinagem. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe todos nós. Muita paz, compartilhe esse vídeo aí, que o amor de Jesus esteja permanente nos corações dos brasileiros, do Brasil inteiro, e que nós possamos nos amar mais, respeitar mais, acolher mais uns aos outros. Chega de briga, chega de confusão em redes sociais, não é para isso que nós estamos aqui neste mundo. Amém? Fique na paz de Deus, um abraço, fica no amor de Jesus. Um forte abraço do Padre Elcimar. Amém.